Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de álgebra linear e vamos falar de transformações lineares planas, segunda parte. Na aula anterior, trabalhamos com as reflexões e dilatações e contrações. Nessa videoaula, vamos falar de cisalhamentos e rotações, além de exercícios e alguns exemplos. Letra A. Cisalhamento na direção do eixo dos x, ou seja, é uma transformação do R2 em R2 que levará cada vetor xy nos vetores x mais αy e y. Então, essa transformação levará um vetor aqui xy a um vetor do R2 também, x mais αy e y. Observe que os vetores que estão aqui em x serão mantidos, né? Então, se você tem um vetor x0, ele levará no vetor também x0. De fato, né? Se aqui é x0, ficaria x, alfa vezes 0, 0, e aqui 0, ou seja, x e 0. Uma forma de estar representando essa transformação é a transformação matricial, né? Cada vetor xy levará nos vetores x mais αy e y, que é igual a este produto. Lembrando, né, que a primeira coordenada, o que acompanha o x é 1, o que acompanha o y é alfa. Aqui embaixo, o que acompanha o x não tem o valor de x, então é 0. E o que acompanha o y é 1, vezes o vetor xy. O efeito do cisalhamento é transformar o retângulo OAPB no paralelogramo AOP'B', de mesma base e mesma altura. Observamos que, por esse cisalhamento, cada ponto xy se desloca paralelamente ao eixo do x, até chegar em x mais αy e y. Né? Então, se você pega um vetor aqui, ele será deslocado paralelamente ao eixo x, tá? Com exceção dos pontos do próprio eixo x, que permanecem em sua posição, pois, para eles, y igual a zero, igual eu falei anteriormente. Letra B, cisalhamento na direção do eixo dos y. É uma transformação do R2 em R2 que levará cada vetor xy em vetores x, y mais αx. Então a ideia aqui é muito parecida com o cisalhamento na direção do eixo dos x, né? Então, se você tem um vetor lá, pxy, ele será levado a um vetor x, y mais αx. E observe que aqui os vetores que pertencem a y serão permanecidos os mesmos, né? Você teria o que aqui? No caso, o seu x é nulo, né? O x é zero. Então, você teria 0 e y. Aqui ficaria 0 e y mais 0, ou seja, 0 e y, né? A matriz canônica desse cisalhamento será 1 e 0 de fato. Né? O que acompanha o x é 1 e que não tem o y, 0. Na segunda coordenada, o que acompanha o y? No caso aqui é o 1, beleza? E o que acompanha o x é o alfa, certinho. 4. Rotação. A rotação do plano em torno da origem, que faz cada ponto descrever um ângulo θ, então um vetor aqui está descrevendo um ângulo θ, determina uma transformação linear Tθ de R2 em R2, cuja matriz canônica será dada por aqui, ó, cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Nós vamos ver por que é essa matriz, tá certo? Então, o objetivo aí, dado um vetor, vocês vão encontrar uma transformação de V em relação a θ, né, usando o seu ângulo θ. A pergunta é, como chegamos nessa matriz cosseno θ, menos seno θ, seno θ, cosseno θ? Então, vamos lá. Dado dois vetores aqui, E1, 1 e 0, E2, 0 e 1. Vamos aplicar uma rotação de E1 aqui, ou seja, vai ser a transformação E1 em relação ao ângulo θ. E uma rotação aqui em E2, onde vamos andar um ângulo θ também. Então, de E2 vamos para T de E2. Estamos aplicando essa transformação. As imagens dos vetores E1, 1 e 0 e E2, 0 e 1 serão. Então, observe, olha aqui. Olha. Quando eu faço essa rotação de E1, vamos ter a transformação de E1 usando um ângulo θ. Observe que aqui temos um triângulo retângulo. E E1, ele é unitário, né? Então ele tem comprimento igual a 1. Então, este triângulo retângulo, a hipotenusa é 1. Vamos ter que essa parte de baixo do retângulo é cosseno θ e essa parte lateral é seno θ. Então, podemos escrever T de E1 igual a cosseno θ, seno θ. O mesmo procedimento é feito
para este outro aqui, tá? Para o E2. Vamos ter um triângulo retângulo, que vamos ter a primeira coordenada menos seno θ e a segunda cosseno θ. Assim, a matriz da transformação tθ será, lembram lá, né, a transformação de E1. Então, você coloca aqui nossa coluna, cosseno θ, seno θ. Transformação de E2, menos seno θ, cosseno θ, ok? Como trabalhar com essa rotação na prática? Vamos ver um exemplo. Desejamos encontrar a imagem do vetor v, 4 e 2, pela rotação de θ igual a π sobre 2, ou seja, 90 graus. Então, aqui eu coloquei a representação gráfica, nós temos o vetor 4 e 2, e eu quero encontrar qual será a nossa imagem de 4 e 2 fazendo uma rotação de 90 graus. Obviamente, aqui já tem a resposta, mas vamos ver como fazer essas contas, né? Então, nosso objetivo é encontrar o vetor t de 4 e 2, ou seja, a imagem de 4 e 2. Vocês vão fazer o quê? Vão usar a fórmula que acabamos de apresentar, né? Cosseno do ângulo, seno do ângulo, menos seno do ângulo e o cosseno do ângulo. No caso, o nosso ângulo aqui é π sobre 2, né? Vezes o vetor que estamos utilizando, que no caso é o 4 e 2. Cosseno de π sobre 2, né? Cosseno de 90, 0. Seno de 90, 1. Menos seno de 90, menos 1. Cosseno de 90, 0. Então, fazendo o produto aqui, né, essa linha vezes essa coluna. Então, vocês vão encontrar aqui menos 2. Agora, a linha de baixo vezes a coluna, que vocês vão encontrar 4. Então, a nossa imagem de 4 e 2, usando a rotação aqui de 90 graus, será o vetor menos 2 e 4. Vamos fazer dois exemplos mais elaborados, utilizando a aula anterior e essa segunda aula, parte 2. Exemplos. Número 1. Os pontos A, 2 e menos 1, B, 6 e 1 e C, que não foi dado as coordenadas x e y, são vértices de um triângulo equilátero. Determine o vértice C utilizando a matriz de rotação. Solução. Pela figura, vemos que se pode considerar o vetor AC como imagem do vetor AB pela rotação de 60 graus em torno de A. De fato, né? Se temos um triângulo equilátero, temos o mesmo comprimento para AB e AC, e o ângulo que tem entre os vetores será de 60 graus. Então, o vetor AC pode ser escrito como a transformação de AB em AC, utilizando a rotação de 60 graus, vezes aqui o vetor de AB. Beleza. O AC, então, é C menos A, né? O C é o x e y, e o A nós temos aqui que era 2 e menos 1. Então, ficaria x menos 2 e aqui y mais 1. E AB. Como foi dadas as coordenadas de A e de B, então o vetor AB será encontrado 4 e 2. Agora, a transformação de AB em AC, utilizando a rotação de 60 graus, vamos utilizar a nossa matriz, né? Cosseno do ângulo, que no caso é 60, seno do ângulo 60, menos seno de 60 e cosseno de 60. Logo, vamos ter o quê? Que o vetor AC será x menos 2, y mais 1, será igual a matriz T, transformação de AB até AC, usando a rotação de 60 graus, vezes o vetor 4 e 2 aqui, que no caso é o AB, beleza? Então, cosseno de 60, meio. Cosseno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 aqui tem o menos na frente, né? Menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Então, vocês vão fazer o produto, né? Primeira linha vezes a única coluna aqui. Depois, a segunda linha vezes a segunda coluna. Vocês vão encontrar na multiplicação da primeira linha pela essa coluna, 2 menos raiz de 3. E na segunda, 2 raiz de 3 mais 1. Então, o que acontece? Pela condição de igualdade de matrizes, essa primeira parte tem que ser igual à primeira, essa segunda igual à segunda. Nós vamos ter um sisteminha. Vocês vão encontrar o valor de x. Aqui passa o menos 2 para lá, então fica 4 menos raiz de 3. O 1 passa para lá, menos 1, então você vai ter que y igual a 2 raiz de 3. Logo, o ponto C, né, as coordenadas serão 4 menos raiz de 3 e 2 raiz de 3. Pessoal, atenção. O problema não acaba por aqui, tá? Teria uma outra solução também. Se vocês fizerem a rotação aqui de menos 60, você vai ter um outro ponto C, que será formado um outro triângulo equilátero, né? A, B, C. Aí vocês teriam que encontrar essa coordenada de C. Mas aí fica de dever para vocês. Exemplo 2. Esse é um exemplo mais comum de aparecer nos livros na matéria de transformações lineares planas. Então vamos lá.
Determine a matriz de uma transformação linear de R2 em R2 que representa um cisalhamento por um fator 2 na direção horizontal, seguida de uma reflexão em torno do eixo do y. Solução. Então, o primeiro passo é você encontrar a transformação do cisalhamento por um fator 2 na direção horizontal. Lembrando que um cisalhamento de um fator alfa na direção horizontal leva um vetor xy em um vetor x mais alfa y e y. No nosso caso, o fator é 2, então vamos substituir. Ou seja, um vetor xy será transformado em um vetor x mais 2y e y, que isso daqui pode ser escrito como produto dessas duas matrizes. Essa primeira matriz aqui temos o que acompanha com x, 1, o que acompanha o y, 2. Aqui não temos o x, então é 0. O que acompanha o y aqui é 1. Beleza? Agora, nós vamos fazer a reflexão dessa transformação em relação ao eixo y. Tá? Então, vamos lá. Reflexão em torno do eixo y transforma um vetor, lembrando, xy num vetor menos x e y. Tá? Então, no nosso caso, nós temos o vetor x mais 2y e y. Será transformado no vetor menos a primeira coordenada aqui, que no caso é x mais 2y e y, dada por... Então, temos o nosso vetor, x mais 2y e y, que será transformado em menos x e menos 2y e y. Então, temos o quê? Essa primeira coordenada aqui, olha, o que acompanha o x é o menos 1, o que acompanha o y é o menos 2. Aqui não temos que acompanha o x, então é 0, e o que acompanha o y é 1. Portanto, essa matriz representa a transformação composta do cisalhamento com a reflexão. Ok? Aqui eu deixei alguns exercícios para vocês treinarem. Tá? É basicamente parecido com o último exemplo que a gente fez. Pessoal, lembrando que o material utilizado foi o livro Twist and Brush, onde utilizamos as definições, exemplos e exercícios. Um grande abraço e até a próxima.